Fala galera, beleza? Tranquilo? É meu bordão já, né? Tô que nem o Galvão. Vou criar um bordão para lidar com vocês. Fala galera, tranquilo? Tranquilo? Enfim, deixa de bobagem, né? Aqui a gente nessa quarentena maravilhosa, todo mundo feliz, satisfeito de ficar preso dentro de casa e nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre urbanização no Brasil. Percebam que a apostila, né? Ela é criteriosa para dividir os temas, né? Alguns temas são minúsculos, outros são gigantescos. Então, esse nós tivemos que desdobrar em duas partes para trabalhar com vocês. E não esperem que essa parte seja também rápida, ok? Bom, penso que vai levar um bom tempo. Enfim, nós vamos trabalhar nessa segunda parte com os problemas ambientais, né, das cidades, problemas sociais não, mas problemas ambientais do Brasil principalmente, né? Apesar de que em um momento aqui eu vou trazer numa foto um exemplo da cidade de Chinedo, de Pequim, ok? Vamos falar sobre o Estatuto das Cidades e hierarquia urbana. Primeiramente, né, em matéria de Brasil, aí, que tipo de poluição que nós temos? Temos a poluição atmosférica, né, que é efeito, que é consequência do lançamento de gases das indústrias, dos escapamentos dos carros, né, também de queimadas, de carvoarias. Então, essa poluição da atmosférica ela vai alterar a qualidade do ar e ela pode trazer implicações para a nossa saúde. O segundo tipo de poluição é a sonora, né? Principalmente nos grandes centros. Pequenas cidades, como a nossa, né? Óbvio, nós temos um nível de poluição sonora muito abaixo de grandes centros urbanos. O terceiro tipo de poluição é a ambiental. Essa poluição pode ser representada pelo descarte de lixo em vias públicas ou também, né, pela contaminação dos rios dentro das cidades, que é uma coisa bem presente na nossa realidade, ok? E a poluição da água em geral, né? De certa forma está vinculada à poluição ambiental. Então, a poluição visual também, né, podemos citar como essa última imagem abaixo, né? Então, os grandes centros, né, nós vemos outdoors, né, propagandas, grafites. Então, isso pode trazer também uma poluição visual. Lógico, né, sempre tendo em conta que o grafite é uma forma de arte, mas quando associado a outras coisas, representa uma poluição visual. Tranquilo? Então, lógico, né, nosso tema é urbanização no Brasil, mas uma foto que eu tenho aqui que eu achei interessante mostrar é uma foto, né, da poluição, tanto a queima de carvão como os escapamentos, os gases, né, dispersos pelos escapamentos, as partículas, né, as chaminés das indústrias, elas podem alterar a qualidade do ar, né, de uma cidade. Então pode gerar uma neblina e essa neblina não é produto natural, né, de uma situação atmosférica natural, mas sim por conta, né, de rejeitos de poluentes atmosféricos. Então, a principal consequência aí são as doenças respiratórias. São Paulo melhorou muito a qualidade do ar nas últimas décadas. Comentei com os meus alunos já que quando eu ia, nos anos 80, quando eu ia para São Paulo, conforme eu adentrava a marginal do Rio Tietê, eu já começava a espirrar e ter irritação dos olhos. Então,
é uma causa e efeito da entrada na cidade. Então hoje, né, a poluição ainda é grande, mas eu acho que não é nem perto, principalmente a poluição atmosférica, do que era na década de 80. Um fenômeno que a gente sempre aborda quando trabalha com poluição atmosférica é a inversão térmica. A inversão térmica ela vai acontecer sobretudo nas cidades do sudeste e do sul do Brasil. Dificilmente acontece inversão térmica nas cidades do nordeste, do norte e da região centro-oeste, né? Então a inversão térmica ela vai acontecer sempre nos meses mais frios, no outono e inverno das grandes cidades. Então, o que acontece aí? Uma situação sem inversão térmica e com inversão térmica. Num dia normal de calor, numa grande cidade, nós vamos ter essa corrente de convecção do ar, né? O ar quente ele vai ascender e com a ascensão do ar ele vai levar as partículas de poluição para os estratos superiores da atmosfera. Então, a própria dinâmica natural da convecção, ela vai, de certa forma, dispersar os poluentes. Então, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, há uma reciclagem do ar, certo? Isso dentro de um dia normal. Num dia com inversão térmica, nós vamos ter a corrente de ar frio estacionada. Então ela vai meio que estacionar na parte inferior. Ela vai existir duas camadas de ar frio, né? E dentro delas e entre elas vai estar o ar quente. Então o ar quente não consegue nem subir e nem descer, ele fica aprisionado. Então, de certa forma, essa camada de ar frio superficial vai aprisionar, que está estacionada, ela vai aprisionar, né, os rejeitos, as partículas de poluição na camada mais abaixo, próximo das cidades. Então, vai ter aquela aparência de céu cinzento carregado de poluição. É uma pena que eu comentei com vocês na primeira parte que eu estou sem acesso à internet, tanto que se a internet não voltar até de tarde, eu vou ter que procurar algum lugar para eu poder, né, enviar esses links para vocês. Então, eu queria mostrar para vocês que o ano passado, eu acho que, se eu não me engano, foi em agosto ou julho, começo de agosto, ocorreu uma situação de inversão térmica em que nuvens carregadas de fumaça, de incêndios da região centro-oeste chegaram em São Paulo. Então a corrente de ar, né, a massa de ar que vem que em geral traria umidade para nós, ela trouxe uma camada de nuvem carregada de fumaça de queimada. Então essa fumaça de queimada ela chegou em São Paulo, então e gerou a inversão térmica e ficou estacionado essas nuvens de fumaça. Então chegou a ponto de meio que escurecer, né, a cidade de São Paulo às 4 horas da tarde. Então talvez vocês vão se lembrar desse fenômeno. Coloquem lá na internet que vocês vão poder perceber melhor isso. As ilhas de calor, né? Sobre as ilhas de calor, são alterações no microclima urbano. Então, uma grande cidade como São Paulo, ela vai apresentar variação de temperatura no mesmo dia e na mesma hora de aproximadamente 7 graus. Né? Então, existe nas áreas centrais mais densas, do ponto de vista de concreto e asfalto, uma temperatura muito superior
né, das margens da cidade ou das áreas, óbvio, que existem parques, como o Parque do Ibirapuera. Então, óbvio, onde está o Ibirapuera, certamente, né, a temperatura é muito menor do que a temperatura das áreas mais cheias de concreto e asfalto e sem áreas verdes. Então, aqui nesse mapinha mostra que ali no centro de São Paulo, no mesmo dia e na mesma hora, você tem 31 graus. E nas margens, em áreas mais afastadas, áreas mais verdes, né, uma temperatura orbitando entre 23 e 24 graus. Então, o que explica isso é muito simples, né? É a ausência de área verde, né? E, né, uma densidade muito grande de cimento, concreto e asfalto, prédios, casas, né? Ausência de área verde. Então, isso, o concreto, o cimento e o asfalto, eles retêm muita energia. Aquela história do albedo, né? Então, uma coisa é a árvore, a vegetação, usando a energia solar na sua própria fisiologia, no seu funcionamento, né? Outra é, de certa forma, o concreto, o asfalto, né? O cimento, retendo essa energia, gerando mais calor nessa área do que nas áreas marginais, ok? Então, aqui essa imagenzinha mostra, né, porque ocorre o efeito ilha urbana de calor. Então, na zona rural, você vai ter a absorção do calor, né? Então, você vai ter o reflexo desse calor. Então, as plantas vão usar, né? Também tem a questão da água no campo, a permeabilização do solo, na cidade não. Então, existem os lagos que também vão refletir o calor, ok? Então, a cidade ela tem essa competência aí de reter calor. No caso das enchentes, né? Uma cidade como São Paulo, ela é uma cidade planáltica. Aí existem áreas mais altas e áreas mais baixas. E nessas áreas mais baixas existem córregos e rios. Alguns córregos estão canalizados e rios que estão, né, retificados, sem margens, sem várzea. Então a propensão de enchente é muito grande. Então você tem a combinação entre a alteração na estrutura dos rios, né, o fato de alguns córregos serem canalizados, junto com a impermeabilização do solo e também o que, né? A falta de educação das pessoas que descartam lixo nas ruas e esses lixos vão entupir as bocas de lobo. Então, né? Eis aqui uma imagem de uma enchente de março de 2019. Né? Esse ano, no início da quarentena, eu fiz uma aula ao vivo falando sobre, né, a enchente que aconteceu no início desse ano em São Paulo. Foi a maior enchente dos últimos 30 anos. Né? Então, falamos dos aspectos naturais, falamos dos aspectos antrópicos. Então, para aqueles que não viram, está lá no meu canal no YouTube, né, essa aula, e foi uma aula, penso eu, bastante interessante e importante. Então veja, né, uma imagem em que funcionários, né, de uma empresa ou da prefeitura estão limpando as galerias pluviais. Então o problema das enchentes é uma culpa das prefeituras, das pessoas ou de ambos, né? Então cada caso deve ser analisado com muito cuidado, tá certo? Isto posto, né, vamos trabalhar algo extremamente importante. Ele é o Estatuto da Cidade.
O Estatuto da Cidade ele foi incorporado na nossa última Constituição, em 1988. Esse estatuto ele vai dar abertura para a existência de que em cada cidade deve existir um plano diretor. Esse plano diretor ele prevê uma nova ideia de urbanização, uma nova concepção de cidade, né? Uma ideia de cidade ou de expansão da cidade ou de correção dos problemas da cidade de forma racional, de forma mais democrática, de forma de atender às demandas de todos os grupos de uma cidade. Então, posso afirmar para vocês com segurança que o plano diretor ele visa uma ocupação do espaço mais racional, mais harmônica, né? Então, prevê construir novos espaços urbanos já pensando, né, em evitar que esses espaços tragam problemas no futuro, certo? Então, como eu disse, toda a cidade tem que ter o seu plano diretor. Então, citando alguns mecanismos desse estatuto. Esse primeiro ponto extremamente importante, né? Ele vai definir a função social, né? Vejam que eu estou até, né, colocando em negrito e sublinhando a função social da propriedade. O que significa isso? Tanto no campo quanto na cidade, a propriedade ela tem que ter uma função social. Ela deve servir ou à moradia ou à produção, certo? Então, se eu tenho uma propriedade, né, e ela está numa área centralizada, numa área importante, eu não me preocupo com ela, vou deixá-la fechada, né? A propriedade está lá velha, não importa, ela está bem localizada, eu deixo o tanto de tempo que for para valorizá-la. Isso não está dentro, né, do que pensa esse estatuto. Isso não é uma função social, isso é uma função de valorização de uma propriedade para atender a demanda de uma pessoa. Ah, mas a propriedade é minha. Não, não significa isso. Você deve morar nessa propriedade ou você deve, no mínimo, alugá-la para que uma pessoa possa morar nessa propriedade. Isso é uma função social. Se você deixa essa casa ociosa numa área central, então você sim está praticando especulação imobiliária. Além de não ter função social, esteticamente, né, ela é negativa para a cidade. Vou dar exemplo de Monte Alto. Entre pela principal rua da nossa cidade, a chamada Nhonhô do Livramento. Conforme você adentra a essa rua, você vai ver inúmeros imóveis, todos fechados, especulando, certo? O que era antigamente um posto, o que era antigamente a casa dos Pizarro. Na rua da frente, inúmeros imóveis fechados, abandonados, e olha, faz muito tempo. Então, em geral, quem adquire esses imóveis são pessoas ricas da nossa cidade, né, que não se preocupam, né, com mantê-los fechados. Ok? Então, isso significa que esses imóveis poderiam ser construídos neles novos comércios, novas moradias, novos prédios habitacionais, sei lá, né? Mas que desse uma função para eles, que desse, né, de certa forma, uma nova estética para a nossa cidade, justamente aonde você vai entrar no nosso cartão de entrada da cidade. Então isso é muito negativo. Então isso precisa o que? Uma prefeitura mais combativa, um Ministério Público mais combativo, né, investigando essa questão da especulação imobiliária. Segundo ponto, define impostos progressivos que devem ser encaminhados para investimento em infraestrutura. Então, isso é claro, áreas mais valorizadas de uma sociedade,
né, com construções maiores, tamanho de imóvel, tamanho da construção vão representar impostos territoriais prediais maiores. Então, na teoria, esses impostos devem ser direcionados para investimento em infraestrutura de bairros, né, mais carentes, de bairros, né, mais populares. Esse terceiro ponto, o uso capião e a expropriação. Então vamos imaginar num terreno em que, né, uma pessoa está especulando, uma família invade, mora 1 ano, mora 2 anos, mora 5 anos, mora 10 anos e o dono, né, dá de ombros. Essa pessoa tem por direito reivindicar na justiça o uso capião, certo? Então ela pode se tornar dona desse imóvel a partir do uso, né? Do utis possidetis, na expressão em latim, né? Uso e posse. Veja, né? Uma imagem aérea com menos detalhes, né? Um ponto vermelho e aí um terreno gigantesco, né? Especulando. Então, essa imagenzinha é bacana. O que é um plano diretor, né? Deve ser aprovado na Câmara. Ele deve abrir para possibilidades, né, das pessoas opinarem, darem sugestões, né? Então, tem que ser um instrumento que representa descentralização de poder, ok? Antigamente, né, existe ainda a ideia do orçamento participativo, mas ela, pelo menos aqui na minha cidade, ela tem sido ignorada nos últimos tempos. Não tenho ouvido falar que os bairros praticam, né, orçamento participativo, nem que a prefeitura abre para discussões a respeito deles. Por final, né, vamos trabalhar com a classificação urbana do Brasil. Então, essa classificação urbana ela é elaborada a partir de várias instituições, né? Vamos destacar aqui sempre, né, a oficial, que é o IBGE. Então, nós temos 111 centros urbanos e é óbvio que existe um diferente grau de importância, né, de cada um. Então, se nós falamos de hierarquia, nós estamos falando de áreas mais importantes e áreas menos importantes. Então, por que um lugar recebe importância e outro lugar não? Então, existem dois critérios. O primeiro critério é quantitativo, né? O que representa o quantitativo? A circulação de pessoas e a circulação de comércio, né? Naquela cidade, naquele centro urbano, qual é o volume de pessoas que, né, diariamente, né, ela apresenta circulando dentro do espaço público. E o critério qualitativo seria, né, relativo à diversidade de comércio e serviços, de centros decisórios, de filiais de transnacionais, né, etc. e tal. Então, imagino que vocês, né, pensando em grau de importância de uma cidade no nosso país, já deve ter se lembrado de São Paulo, certo? Então, São Paulo representa, né, o maior volume de pessoas e comércio do nosso país e também, né, uma grande diversidade, né, de comércio e de serviços, de centros decisórios. Vamos nos lembrar que São Paulo é uma cidade global, nela estão, né, sedes das maiores transnacionais do mundo, né? Então aqui está a bolsa de valores mais importante da América do Sul, ok? Talvez da América Latina. Então representa o maior aeroporto da América Latina, que é o aeroporto de Guarulhos.
Então, a partir dos fluxos e redes materiais e imateriais, nós temos, né, a importância e a hierarquia de uma cidade. Veja essa imagem, né? Então, a densidade do lugar e o tamanho da linha vão mostrar a sua importância em esfera nacional. Então vejam que nessa imagem nós temos 3 grandes áreas de influência, né? Que é São Paulo, né? Rio de Janeiro e Brasília, ok? Então é óbvio, São Paulo é muito superior a Brasília e Rio de Janeiro. Em algumas esferas o Rio é tão ou mais importante que São Paulo, mas quando nós pensamos no todo, né, São Paulo representa, né, o principal centro econômico urbano do nosso país. Se você quiser um serviço especializado, São Paulo tem. Se você quiser um evento cultural, né, São Paulo tem. Os melhores hotéis, São Paulo tem, ok? Então é mais ou menos por aí. Termino com vocês trabalhando um excerto de um artigo de uma pesquisadora do Departamento de Geografia da USP. E ela vai trabalhar, né, com alguns pontos interessantes. Ela vai abordar as características do espaço capitalista e também vai abordar as redes, as características das redes. E aí nós vamos chamar de redes materiais e redes imateriais, tá certo? Então, para encerrar nossa aula, né, nossa aula sobre urbanização no Brasil, vamos ler e analisar esse trechinho do texto, do artigo. Agora eu me esqueço aqui o nome dela, mas depois eu posso passar para vocês. O espaço capitalista, por excelência, homogêneo, né? Então percebam que eu coloco a explicação entre parênteses. Lógico, no texto dela não existe essas explicações, né? Eu estou sendo mais didático para vocês. O espaço capitalista, por excelência, homogêneo, fragmentado. Homogêneo porque esteticamente ele é parecido, certo? Se você for em uma grande cidade do mundo, ela vai ter em grandes cidades, comparar grandes cidades do mundo, esteticamente elas são muito parecidas, né? Existe uma padronização, grandes arranha-céus, grandes avenidas, né? Então esse seria o espaço homogêneo. Fragmentado, porque as funções dentro do espaço urbano elas têm uma descontinuidade, né? E aqui o exemplo que eu acho que para vocês entenderem bem o que isso representa, imagine um condomínio fechado, né? Então um condomínio fechado ele vai ter dentro dele, né, inúmeros serviços. Às vezes as pessoas não precisam nem sair do condomínio fechado. É uma cidade dentro da cidade. Então existe fragmentação, né? Existe porque as funções do espaço urbano são descontínuas e certos espaços têm certas funções, né? Então um bairro de periferia, um condomínio fechado, um espaço de lazer, um shopping center. E hierarquizado significa que, né, espaços vão ter diferentes esferas de influência, né? Alguns espaços vão ter mais poder do que outros, né? E é lógico que esse poder ele representa, né, é um reflexo da quantidade de capital que esse lugar tem, da riqueza que esse lugar tem. Então, apesar disso, da homogeneidade, da fragmentação e da hierarquização, o espaço capitalista, né? Então, vamos colocar aqui, ó, eu vou sublinhar para vocês e colocar em negrito, né? E aqui a continuidade está aqui, ó.
O espaço capitalista, né, tem todo esse parêntese aqui, ele mantém sua unidade, se constituindo num espaço coeso por meio das redes de relações sociais que aí se produzem. Quanto mais homogêneo, fragmentado e hierarquizado for o espaço, produto e produtor, maior a necessidade de redes, pois é por meio delas que, cada vez mais, se garante a continuidade na descontinuidade, a unidade na fragmentação. Não é de se estranhar, então, que é na metrópole dispersa, na metrópole expandida territorialmente, na cidade e região, que vamos encontrar a maior densidade de redes. De um lado, que ligam esse território à economia global, de outro, que a ligam com o restante do país e, em particular, consigo mesma, no sentido de manter unificado o espaço que, na contemporaneidade, está bastante disperso e fragmentado. Então, eu imagino que nesse fragmento denso, né, complexo, vocês estão com alguma dificuldade de entender o que é a rede. Rede envolve conexão. Então, o que são as redes materiais? É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente toca. É uma estrada, é uma rua, é uma conexão, né, de telefone, elétrica, é aquilo que a gente toca. E a rede imaterial é aquilo que a gente não vê, mas que conecta as pessoas, né? É a internet, né, por satélite, é o rádio, é o satélite. Então, é tudo que traz comunicação, né, pode ser então material, né, ou imaterial. A rede, de certa forma, é um entrelaçamento de pontos que nós podemos ver ou não. Então, São Paulo, que seria a nossa grande metrópole, ela vai estar com a maior densidade de redes dentro do nosso país. Redes materiais e redes imateriais, tudo bem? Então, é um trechinho que vocês têm que, de certa forma, olhar com carinho aí desse tema, né, da urbanização no Brasil, que é um tema bastante dinâmico, certo? A urbanização é um dos temas mais dinâmicos, junto com geopolítica, da geografia. Então, pretendo trabalhar mais com vocês no futuro. Tudo bem? Então, isto posto, termino aqui a nossa aula sobre urbanização no Brasil. Um abraço e até mais.